Olá, que bom ter você aqui hoje. Sabe, tem uma visão que Ellen White recebeu em 1857 que me deixou pensando por dias. Ela viu algo sobre muitos irmãos que tinham muitas posses, e o que ela viu foi bem sério. Vou compartilhar isso com você hoje, mas antes, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. E se a mensagem tocar seu coração, deixa um like para ajudar outras pessoas a encontrarem esse vídeo também. Bom, Ellen White viu que muitos observadores do sábado estavam com o mesmo problema do jovem rico que foi até Jesus. Você lembra dessa história? Vamos ver juntos o que aconteceu e o que isso tem a ver com a gente hoje. Ellen White começa contando. Em Monterey, Michigan, no dia 8 de outubro de 1857, foi-me mostrado em visão que a condição de muitos observadores do sábado era semelhante à do jovem rico que veio a Jesus para saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Então ela viu cristãos, pessoas que guardavam o sábado, com o mesmo problema desse jovem. Que problema era esse? Olha só o diálogo que Jesus teve com ele. Eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Você percebe a tragédia dessa história? Esse jovem estava tão perto da vida eterna. Ele veio até Jesus com uma pergunta sincera. Ele tinha guardado os mandamentos desde jovem, pelo menos ele achava que tinha. Mas quando Jesus tocou no ponto sensível, no ídolo dele, o jovem preferiu ir embora. Ele retirou-se triste. Sabe o que isso me faz pensar? Quantas pessoas hoje em dia estão se retirando tristes da presença de Jesus porque não querem abrir mão de suas posses? E a história continua. Os discípulos ficaram chocados. Olha só o que aconteceu. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 16, 26. Agora eu quero que você preste muita atenção nessa frase de Jesus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Pensa na imagem. Um camelo, aquele animal enorme, passando pelo buraco minúsculo. É impossível, é absurdo. E era exatamente isso que Jesus queria que os discípulos entendessem. Humanamente falando, é impossível um rico salvar-se. Alguns podem se questionar: por que impossível? Deus tem algo contra pessoas bem-sucedidas financeiramente? Claro que não. O problema não está em ter dinheiro. O problema está em o dinheiro ter você. Entende a diferença? E por isso que Jesus termina dizendo: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, existe esperança, mas essa esperança depende de uma transformação radical do coração que só Deus pode fazer. Agora vamos ver a análise profunda que Ellen White faz dessa passagem. Ela viu o que muitos não veem, algo profundo, sem superficialidade. Olha o que ela escreve. Jesus citou 5 dos 6 últimos mandamentos ao jovem rico, e também o segundo grande mandamento no qual os 6 se apoiam. Se o jovem achava que os havia guardado a todos. Jesus não mencionou os primeiros 4, contendo nosso dever para com Deus. Em resposta à pergunta do jovem, o que me falta ainda? Jesus disse: se queres ser perfeito, vai,
Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Percebe? Jesus não citou os primeiros mandamentos, aqueles sobre nossa relação com Deus. Por quê? Porque era justamente ali que estava o problema. Ele estava em falta. Falhara em guardar os primeiros 4 mandamentos e também os últimos 6. Não amar ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus: dá-o aos pobres. O Senhor tocara em suas posses. Vende tudo o que tens, dá aos pobres. Nessa referência direta, Cristo identificou o ídolo do jovem. O amor pelas riquezas reinava supremo. Portanto, era-lhe impossível amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma. Marcos 12:33. As riquezas tinham se tornado o Deus dele. E quando algo toma o lugar de Deus no coração, a gente não consegue amar realmente a Deus nem o próximo. Ellen White continua: e esse amor supremo às riquezas cegara-lhe os olhos para as necessidades do próximo. Ele não amava o próximo como a si mesmo. Por conseguinte, fracassara em observar os 6 últimos mandamentos. O coração estava posto nos tesouros. Fora tragado pelas posses terrenas. O jovem amava mais seus bens do que a Deus, mais do que o tesouro celeste. Ele ouviu da boca de Jesus as condições. Se houvesse vendido tudo e dado aos pobres, teria um tesouro no céu. Essa seria uma prova do quanto ele considerava a vida eterna mais do que as riquezas. Desejava ele tomar posse da esperança da vida eterna? Estaria disposto a empenhar-se para remover o obstáculo que o impedia de ter um tesouro no céu? Oh não, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Retirou-se triste? Imagina essa cena, o jovem dando as costas para Jesus. Cada passo que ele dava para longe era um passo em direção à perdição eterna, e ele sabia disso. Por isso estava triste. Mas mesmo assim não conseguiu abrir mão. Agora me responde uma coisa. Quantas pessoas você conhece que estão nessa mesma situação? Que sabem o que é certo, que entendem o chamado de Deus, mas estão se retirando tristes porque têm muitas propriedades. E aqui eu preciso fazer uma pausa e te fazer uma pergunta direta. E você? O que você ama mais? Suas posses ou Jesus? Se ele pedisse hoje que você abrisse mão de algo material pela causa do reino, qual seria sua resposta? Pensa nisso enquanto continuamos. Agora a coisa fica ainda mais intensa. Ellen White vai nos levar a uma conversa entre anjos que é absolutamente reveladora. Presta muita atenção nisso. Foram-me apontadas estas palavras: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Disse Cristo: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Perguntou um anjo: permitirá Deus que os ricos retenham suas riquezas e ainda entrem no reino de Deus? Outro anjo respondeu: não, nunca. Calma. Vamos processar isso devagar, porque é muito importante. Ellen está descrevendo uma cena celestial. 2 anjos conversando, e um deles faz uma pergunta crucial. Deus vai permitir que os ricos retenham suas riquezas e ainda assim se salvem? E a resposta é categórica: não, nunca. Mas espera, isso não significa que Deus é contra pessoas ricas. Deixa eu explicar o que isso realmente significa, porque muita gente interpreta errado e acaba achando que Deus quer todo mundo pobre. A palavra-chave aqui é retenham. Não é sobre ter riquezas, é sobre reter riquezas, é sobre apegar-se a elas, é sobre fazer delas seu tesouro supremo. Pensa comigo, você conhece pessoas ricas que são tremendamente generosas, que usam seus recursos para abençoar outros, para apoiar a obra de Deus, para ajudar os necessitados? Essas pessoas não estão retendo as riquezas. Elas estão administrando as riquezas como mordomos fiéis. E agora vem a explicação linda que Ellen White nos dá. Vi que é plano de Deus que essas riquezas sejam usadas corretamente, empregadas para abençoar os necessitados e fazer progredir a causa de Deus. Então Deus tem um plano para as riquezas. Elas devem ser usadas para 1. Abençoar os necessitados. 2. Fazer progredir a causa de Deus. Não é para serem acumuladas, não é para serem entesouradas, não é para darem segurança emocional, é para serem instrumentos de bênção.
Mas e se a pessoa ama mais o dinheiro do que Deus? Olha o que acontece. Se os homens amam mais as riquezas do que ao próximo, mais do que a Deus e as verdades de sua palavra, se seu coração está nas riquezas, não podem ter a vida eterna. Eles prefeririam antes abrir mão da verdade do que vender os bens e dar aos pobres. Nisso, são eles testados para apurar-se o quanto amam a Deus, o quanto amam a verdade. E como o jovem rico da Bíblia, muitos se retiram tristes porque não podem ter riquezas e também um tesouro no céu. Não têm condições de possuir a ambos e arriscam-se à perda da vida eterna por bens terrenos. Deixa eu repetir a última parte porque é fundamental. Não têm condições de possuir a ambos e arriscam-se à perda da vida eterna por bens terrenos. É como se você tivesse que escolher entre duas portas. Na porta da esquerda está escrito riquezas terrenas temporárias. Na porta da direita está escrito vida eterna com tesouros celestiais. Você só pode entrar por uma. E a tragédia é que muita gente está escolhendo a porta errada. Estão trocando o eterno pelo temporal, o infinito pelo finito, o celestial pelo terreno. Mas agora, e aqui vem a parte esperançosa, Ellen White nos mostra que existe uma solução. Existe um caminho, e esse caminho só é possível através do poder transformador de Deus. Ela escreve: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. A Deus todo é possível. A verdade, estabelecida no coração pelo Espírito de Deus, excluirá o amor pelas riquezas. A verdade, estabelecida no coração pelo Espírito de Deus. Essa é a chave. Não é força de vontade. Não é determinação humana. Não é, eu vou tentar me apegar menos ao dinheiro. Não. É o Espírito de Deus transformando o coração. Quando Deus entra, quando a verdade é estabelecida pelo Espírito Santo, acontece uma revolução interior. Os valores são invertidos. As prioridades mudam. O que antes parecia importante vira insignificante. E o que antes parecia insignificante vira o mais importante. E olha essa frase maravilhosa: o amor de Jesus e das riquezas não podem habitar no mesmo coração. É como óleo e água. Eles não se misturam. Ou você ama Jesus supremamente, ou você ama as riquezas supremamente. Um vai expulsar o outro. E quando Jesus reina supremo, olha o que acontece. O amor de Deus suplantará tanto o amor pelas riquezas, que seu possuidor se libertará das mesmas e transferirá as afeições a Deus. Por meio do amor, é ele então levado a atender às necessidades da causa de Deus. É seu grande prazer administrar de maneira correta os bens divinos. Seu grande prazer. Você consegue imaginar? Chegar no ponto onde dar, onde contribuir para a obra de Deus, onde ajudar os necessitados, se torna o seu grande prazer. Não uma obrigação, não um peso, não um sacrifício doloroso, mas um prazer. Isso só é possível quando o coração foi transformado. Quando Deus fez a obra que só Ele pode fazer. E o resultado? O amor a Deus e ao próximo predomina, e Ele considera tudo o que tem não como seu. Fielmente cumpre seu dever como mordomo de Deus. Então, pode observar os grandes mandamentos da lei. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora sim. Agora a pessoa consegue guardar todos os mandamentos, porque o coração não está mais dividido, não está mais apegado às coisas, está livre, está liberto, está disponível para Deus. E Ellen conclui essa sessão com essa afirmação poderosa: desse modo, é possível a um rico entrar no reino de Deus. Então, é possível. Graças a Deus, é possível. Não pelos nossos esforços, mas pelo poder transformador de Deus. E qual é a recompensa para quem faz essa escolha? Para quem permite que Deus transforme o coração e liberte do apego às riquezas? Jesus mesmo responde, e Ellen cita suas palavras: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna.
Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos primeiros. Isso está registrado em Mateus 19, 29 e 30. Deixa eu te explicar o que isso significa, porque é absolutamente maravilhoso. Jesus está dizendo que ninguém perde quando escolhe segui-lo. Ninguém sai perdendo quando abre mão de coisas materiais pelo reino. Receberá 100 vezes tanto. 100 vezes. Isso não é multiplicação comum, é multiplicação divina. E não é só no céu futuro, não. É também nesta vida. Como assim? Quando você se liberta do apego material e coloca Deus em primeiro lugar, você ganha. Uma família espiritual imensa, irmãos e irmãs na fé em todo lugar, paz de consciência, que não tem preço, propósito de vida, você está investindo no eterno, alegria verdadeira, que não depende de circunstâncias, e, claro, a vida eterna. Ellen White comenta: eis a recompensa daqueles que se sacrificam por Deus. Receberão 100 vezes mais nesta vida e herdarão a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos primeiros. Essa última frase é profética. Muitos que hoje são considerados primeiros, os ricos, os bem-sucedidos, os respeitados pela sociedade, serão últimos no reino de Deus. E muitos que hoje são últimos, os pobres, os humildes, os esquecidos pela sociedade, serão primeiros no reino. Por quê? Porque no reino de Deus os valores são invertidos. O que conta não é o quanto você tem, mas o quanto você dá. Não é o quanto você acumula, mas o quanto você compartilha. E agora, Ellen White vai direto ao ponto. Ela começa a falar sobre o problema que via em seus dias, mas que é idêntico ao que vemos hoje. Na verdade, eu diria que está pior hoje. Ela escreve: foram-me mostrados aqueles que recebem a verdade, mas não a vivem. Eles se apegam às suas posses e não estão dispostos a dar uma parte para o avanço da causa de Deus. Recebem a verdade, mas não a vivem. Isso é o que a Bíblia chama de fé morta. É aquela fé que fica só na teoria, só no conhecimento, só na concordância mental, mas não transforma a vida prática. E qual é o resultado? Não possuem fé para se aventurarem e confiarem em Deus. Seu amor pelo mundo absorve-lhes a fé. Deus reivindica uma parte de seus recursos, mas eles não atendem. Você percebe o problema? Falta de fé. Eles não confiam em Deus o suficiente para soltarem as riquezas. O amor pelo mundo absorveu a fé deles. É como um buraco negro espiritual, o materialismo sugar toda a fé. E aí vem as justificativas. Ellen continua: arrazoam que trabalharam duro para conseguir o que têm e não podem emprestar ao Senhor, pois podem vir a necessitar. Ó, homens de pequena fé! Homens de pequena fé! Jesus usou essa expressão várias vezes, que aqui Ellen aplica aos que não confiam em Deus com seus recursos. Trabalhei duro para conseguir. Essa é a desculpa clássica, né? Mas espera aí. Quem deu a você a saúde para trabalhar? Quem deu a inteligência? Quem deu as oportunidades? Quem sustenta sua vida a cada segundo? Deus. Então, na verdade, tudo o que temos é pela graça de Deus. Nós não merecemos nada. Tudo é presente, tudo é empréstimo, tudo é mordomia. E agora vem uma promessa maravilhosa. O Deus que cuidou de Elias no tempo de fome não passará por alto a nenhum de seus abnegados filhos. Aquele que conta os cabelos de sua cabeça cuidará deles, e nos dias de famine serão satisfeitos. Você lembra da história de Elias? Deus mandou corvos alimentarem o profeta. Corvos. Se Deus pode usar até pássaros para sustentar seus filhos, você acha que Ele vai te deixar desamparado por você ter sido generoso com sua causa? Ellen continua com uma promessa ainda mais específica. Enquanto os ímpios estão perecendo ao redor por necessidade de pão, o pão e a água dos justos serão certos. Isaías 33:16. Que promessa! Mas agora vem o aviso sério. Aqueles que ainda se apegam aos seus tesouros terrenos e não dispõem fielmente daquilo que lhes foi emprestado por Deus, perderão o tesouro celestial, perderão a vida eterna. Não tem como ser mais claro do que isso. Ou você solta o tesouro terreno
e ganha o celestial. Ou você se apega ao terreno e perde o celestial. Não dá para ter os dois. Agora Ellen vai explicar por que Deus permite que algumas pessoas tenham mais recursos que outras. E isso é fascinante. Presta atenção. Deus, em sua providência, moveu o coração de alguns que possuem riquezas e os converteu à verdade, para que possam manter sua obra em progresso. Quando você abre mão de um conforto para ajudar a causa do reino, você está dizendo: Senhor, tua missão é mais importante que minha comodidade. É lindo quando a gente entende isso. E agora chegamos numa das partes mais impactantes de toda essa mensagem. Ellen White foi dirigida a um texto bíblico que é absolutamente solene. É pesado, é direto. E é para os nossos dias. Ela escreve: fui dirigida ao texto bíblico. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Tiago 5:1-3. Gente, que palavras fortes! Chorai e pranteai. Vossas riquezas estão apodrecidas. A ferrugem dará testemunho contra vós. Você já parou para pensar nisso? As próprias riquezas acumuladas vão servir de testemunho contra a pessoa no juízo. É como se o dinheiro entesourado gritasse: esse aqui poderia ter sido usado para salvar almas, para alimentar famintos, para fazer avançar o reino. É uma sentença definitiva. Ellen continua: oh, vi que era terrível coisa ser abandonado pelo Senhor. Horrível coisa era apegar-se aos perecíveis tesouros deste mundo, quando ele disse que se nós vendermos e dermos esmolas, ajuntaremos um tesouro no céu. Terrível, horrível, não são minhas palavras, são as palavras dela. Ser abandonado por Deus é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. E agora, ela descreve uma cena profética que vai acontecer. Satanás frequentemente tem muito mais a ver com a aquisição de propriedades do que Deus. Isso é chocante. Satanás envolvido na aquisição de riquezas. Como assim? Ellen explica: muitas delas são obtidas pela opressão dos assalariados. Os ricos cobiçosos obtêm suas riquezas pela opressão aos trabalhadores e tirando vantagens dos indivíduos onde puderem, acrescentando assim ao tesouro os bens que consumirão sua carne como fogo. Opressão, exploração, tirar vantagem. Isso não é prosperidade abençoada por Deus. Isso é ganância inspirada por Satanás. E infelizmente isso acontece até dentro da igreja. Ellen continua: alguns não têm seguido conduta estritamente honesta, honrosa. Esses devem tomar um rumo muito diferente, trabalhando firmemente para remir o tempo. Efésios 5:16. Remir o tempo significa consertar o erro antes que seja tarde. Fazer restituição, mudar o comportamento. E agora vem uma denúncia específica. Muitos observadores do sábado se acham em falta nesse ponto. Aproveitam-se até de seus irmãos pobres. E os que têm abundância exigem mais que o real valor das coisas, mais do que por elas pagariam, ao passo que esses irmãos se acham endividados e aflitos por falta de meios. Deus sabe de todas essas coisas. Todo ato egoísta, toda extorsão cobiçosa, trará sua recompensa. Observadores do sábado. Fazendo isso, pessoas que guardam o sábado, que professam a verdade, mas estão explorando os próprios irmãos pobres, cobrando valores abusivos, tirando vantagem da necessidade alheia. Isso é hipocrisia no mais alto grau. É guardar o sábado com as mãos sujas de exploração. É professar amor a Deus enquanto oprime o próximo. E Ellen dá um conselho lindo sobre como deveria ser. Vi que é cruel e injusto não ter consideração pela situação de um irmão. Se está aflito ou pobre, fazendo todavia tudo quanto lhe é possível, deve-se fazer-lhe uma concessão, e mesmo não se lhe deve exigir o valor total das coisas que compre dos ricos, antes estes devem ter para com ele sentimentos de misericórdia. Deus aprovará tais atos de bondade, e os que os praticam não perderão sua recompensa.
Fui dirigida ao tempo em que não havia senão poucos que escutavam e abraçavam a verdade. Eles não possuíam muito dos bens deste mundo. As necessidades da causa eram divididas entre bem poucos. Imagina a cena: um punhado de pessoas, a maioria pobre, tentando espalhar uma mensagem impopular para o mundo todo. Humanamente falando, era impossível. Então foi necessário que alguns vendessem suas casas e terras e procurassem um lugar mais barato para lhes servir de abrigo ou de lar, enquanto seus recursos eram franca e generosamente emprestados ao Senhor para publicar a verdade e para de outro modo ajudar o avanço da causa de Deus. Venderam suas casas, abriram mão de conforto, foram morar em lugares mais baratos, tudo para que o dinheiro pudesse ser usado na publicação da verdade. Hoje muitos reclamam de devolver 10% de dízimo. Eles venderam casas. E o que Deus fez por esses abnegados? Olha que lindo! Ao contemplar esses abnegados, vi que haviam sofrido privações para benefício da causa. Vi um anjo postado ao seu lado, apontando-lhes o céu e dizendo: vocês têm bolsas no céu. Têm no céu bolsas que não envelhecem. Resistam até ao fim, e grande será o seu galardão. Bolsas no céu, bolsas que não envelhecem, bolsas eternas. Imagina um anjo apontando para você e dizendo isso: você tem bolsas no céu. Todo o sacrifício que você faz aqui, toda a privação que você passa pela causa de Deus, está sendo depositado numa conta celestial que nunca vai esvaziar, nunca vai depreciar, nunca vai ser roubada. E agora Ellen explica a providência de Deus. Deus tem estado a tocar muitos corações. A verdade, porque alguns tanto se sacrificaram a fim de apresentá-la a outros, triunfou, e multidões a ela se apegaram. Em sua providência, Deus tem tocado o coração dos que têm meios, trazendo-os para a verdade, para que, à medida que sua obra aumenta, sejam satisfeitas as necessidades da causa. Então Deus tem um plano. No começo, quando eram poucos, era necessário que alguns vendessem até as casas. Mas à medida que a obra cresceu, Deus trouxe pessoas com mais recursos. Por quê? Para que a obra não parasse, para que as necessidades fossem supridas. E agora vem a instrução para os dias atuais. Muitos recursos têm sido trazidos às fileiras dos observadores do sábado. E vi que atualmente, Deus não pede as casas que seu povo tem para morar, a menos que troque casas de muito preço por outras mais baratas. Então Deus não está pedindo que todo mundo venda a casa. Ele não está pedindo que vivamos na miséria. Mas se aqueles que possuem abundância não lhe derem ouvidos, não se separarem do mundo e dispuserem de parte de sua propriedade e terras, nem se sacrificarem por Deus, vocês estarão certamente dando mais do que todos os que ofertam de sua abundância, e saberão o quão gratificante é negar-se a si mesmo e dar aos necessitados, sacrificar-se pela verdade e ajuntar tesouros no céu. A viúva das 2 moedas. Lembra dessa história? Jesus disse que ela deu mais que todos os ricos. Por quê? Porque ela deu tudo o que tinha. Então não é questão de valor absoluto, é questão de sacrifício, é questão de proporção. Um rico que dá R$1.000, mas isso representa 0,1% da sua renda, não se sacrificou. Foi-me mostrado que os jovens, especialmente aqueles que fazem profissão da verdade, têm uma lição de abnegação a aprender. Uma lição de abnegação, negação própria, sacrifício. Isso não é popular, né? A cultura de hoje ensina o oposto. Você merece, você tem que se dar bem, você tem que aproveitar. Mas Ellen diz que os jovens precisam aprender abnegação. E por quê? Se fizerem mais sacrifícios pela verdade, eles a estimarão mais intensamente. Ela transformaria o coração e purificar-lhes-ia a vida, e eles a considerariam mais cara e sagrada. Quanto mais você sacrifica por algo, mais você valoriza. É uma lei psicológica e espiritual. Se a verdade não te custou nada, você não vai valorizá-la. Mas se você se sacrificou por ela, se você abriu mão de coisas por ela, ela vai ser preciosa para você. E agora vem a denúncia. Os jovens não levam os fardos da causa de Deus, nem sentem qualquer responsabilidade a seu respeito. Deus, porventura, os liberou de seus deveres? Oh, não.
Eles mesmos o fizeram por conta própria. Os jovens se auto-isentaram. Deus não os liberou. Eles é que decidiram não participar. Desobrigaram-se e os outros ficaram sobrecarregados. E o resultado? Os mais velhos ficam sobrecarregados. A obra fica em falta. As necessidades não são supridas. E agora, a conclusão solene. Não compreenderam que não são de si mesmos. Suas energias e tempo não lhes pertencem. Foram comprados por bom preço. Um sacrifício inestimável foi feito por eles, e a menos que possuam espírito de abnegação e sacrifício, nunca terão posse à herança imortal. Foram comprados por bom preço. Esse bom preço foi o sangue de Jesus. Você não é dono de si mesmo. Você foi comprado. Você pertence a Deus. E se você não tem espírito de abnegação e sacrifício, você não terá a herança imortal. Não é opcional. Não é sugestão, é requisito. Agora, depois de tudo isso, quero lhe fazer uma pergunta. E eu quero que você seja honesto consigo mesmo, porque não é para mim que você vai responder. É para Deus. É para sua própria consciência. Quando a obra estiver terminando e Jesus estiver voltando, você vai estar com as bolsas no céu cheias, ou vai estar correndo desesperadamente tentando dar o que reteve, mas ouvindo tarde demais. Veja bem, meus irmãos, essa mensagem não é para nos deixar condenados. Não é para nos fazer sentir culpados sem propósito. Não é para nos deixar desesperados. É para nos despertar, nos alertar e consertar o que está errado. Ainda há tempo. A porta ainda não fechou. Jesus ainda está estendendo os braços. O Espírito Santo ainda está convencendo. Deus ainda está chamando. Mas esse tempo não vai durar para sempre. A obra está se encerrando. A história está chegando ao clímax. E em breve, muito em breve, não haverá mais oportunidade. Ellen White viu isso em visão. Ela viu o momento em que será tarde demais. Ela viu os ricos trazendo suas ofertas desesperadamente. Ela viu a resposta. Vão agora, ricos. Deus não precisa mais de vocês. Não deixe isso acontecer com você. Não seja como o jovem rico que se retirou triste. Não seja como aqueles que vão ouvir tarde demais. Hoje é o dia da salvação. Hoje você ainda pode transferir seu tesouro da terra para o céu. E lembre-se, Deus não está pedindo que todos sejam pobres. Ele não está contra a prosperidade. O que ele está contra é o apego. É o amor ao dinheiro. É fazer das riquezas um ídolo. Se Deus te abençoou financeiramente, use isso para a sua glória. Seja um mordomo fiel. Seja instrumento de bênção. Faça o dinheiro trabalhar para o reino, não contra ele. E se você tem pouco, não se desculpe. Dê do pouco com sacrifício. Seja como a viúva das 2 moedas. Deus vai valorizar muito mais seu sacrifício do que grandes ofertas sem sacrifício. O importante é que o coração esteja no lugar certo. Que Deus seja o primeiro. Que o reino seja a prioridade. Que a vida eterna seja mais valiosa que qualquer bem terreno. Irmãos, se esta mensagem tocou profundamente seu coração, e eu sei que tocou porque é a palavra de Deus através de Ellen White, eu preciso te pedir algumas coisas. Primeiro, deixe seu like aqui embaixo. Isso é mais que um botão, é uma forma de dizer amém. Essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Segundo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative aquele sininho porque a gente vai continuar trazendo mensagens que transformam vidas. Terceiro, compartilhe. Essa mensagem pode salvar almas do engano. E quarto, muito importante, deixe nos comentários que mensagem divina, para que eu saiba que chegou até aqui. Eu quero orar especificamente por você, pela sua família, pelas suas necessidades. Vamos orar juntos? Pai, obrigado por falar conosco através dessa mensagem. É forte, mas vem do teu amor. Ajuda cada pessoa que assistiu hoje a avaliar onde está o coração. Se tem apego a bens materiais, quebra isso, Senhor. Se tem falta de confiança em Ti, aumenta a fé. Não queremos ser como o jovem rico que foi embora triste. Não queremos ouvir, vão agora, ricos, quando for tarde demais. Queremos ser fiéis mordomos. Queremos usar tudo que temos para a Tua glória. Queremos ter aquelas bolsas no céu que não envelhecem.
Senhor, abençoa cada pessoa, cada cidade representada aqui. Cuida de cada família, supre cada necessidade. E quando Jesus voltar, que a gente esteja pronto, que possamos ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.